tema extremamente importante, um tema que faz parte da vida de cada um de nós e, principalmente, é um tema que nos oportuniza estarmos aqui neste nosso planeta de oportunidades. Eu não gosto muito, às vezes, de comentar num planeta de expiação e provas, porque, na realidade, através de todas estas facilidades ou dificuldades que nós encontramos aqui as oportunidades necessárias para que nós sigamos na nossa escala e na nossa jornada evolutiva. Portanto, tratar do tema vida é tratar da nossa responsabilidade para conosco, para com Deus, para com o nosso governador planetário, Jesus, mas principalmente tratarmos da nossa responsabilidade enquanto grupo coletivo encarnado neste momento no nosso planeta. A vida, dificilmente nós vamos encontrar no dicionário uma definição específica para ela, porque ainda a ciência necessita de vários approaches, de várias temáticas que ligam este sentido da vida àquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Mas a vida, ela é, além de um substantivo, ela é um adjetivo, porque ela nos oportuniza aquilo que é necessário para nós seguirmos na nossa jornada evolutiva. Segundo o nosso codificador, em toda a sua obra, nós precisamos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, porque esta é a lei. Fomos criados por Deus há tantos anos, tantos séculos atrás, tantos milhares, bilhões de anos, como seres espirituais, para que possamos, a partir de um ponto inicial, seguir na nossa jornada evolutiva. E esta jornada conta com a possibilidade dos nossos acertos e dos nossos erros, para que possamos avançar em direção ao Criador, para que ainda assim estejamos fadados a sermos um dia espíritos felizes. Este é o objetivo de Deus para nós. Este é o objetivo de Deus para que nós sigamos avançando sempre. Este é o objetivo que Jesus, ao nos colocar nas várias escalas evolutivas dos mundos, ele nos oportuniza esta opção de seguirmos à frente. E, consequentemente, ao seguirmos à frente, sempre estaremos caminhando em direção a Deus. E o início da vida, quando ele se dá? Quando nós podemos dizer que há vida entre nós? Estamos nos reportando nesta palestra à vida humana, porque vida existe em todos os reinos, de uma forma ou de outra, mas nós estamos aqui falando a respeito da vida humana. E se nós formos observar ao longo da nossa vida enquanto espíritos encarnados, a vida começa na fecundação. É na fecundação em que haja o encontro do espermatozoide com o óvulo, é que nós obtemos a oportunidade de um novo ser, de um novo corpo material para um ser espiritual em atividade reencarnatória. Porque tudo isso, como nós sabemos, a partir não só da doutrina espírita em termos da literatura de Kardec, mas principalmente dentro da literatura de André Luiz, sabemos que nós temos uma programação reencarnatória. Nós sabemos que os nossos mentores, sabemos que todos aqueles que se preocupam conosco nos ajudam
quando temos a possibilidade de acompanhar esta programação, a escolher aquilo que é melhor para que nós sigamos rumo à nossa evolução espiritual. Enquanto encarnados materialmente, nós temos um corpo que nós precisamos prezar e nós precisamos cuidar, desde o momento em que ele é concebido até o momento que nós deixamos este corpo aqui no planeta Terra e seguimos rumo à nossa jornada na erraticidade. Esta é uma imagem muito linda da microscopia eletrônica, porque vocês notem que é um momento exato em que, através de um dos poros do óvulo, entra o espermatozoide. Ele larga sua cauda e ele entra o seu núcleo, né? O seu núcleo principal para dentro do óvulo, e aí ocorrerá a fecundação, formando então a célula ovo ou zigoto. E se nós formos vermos dentro do centro deste óvulo, nós vamos ver duas estruturas arredondadas, que é o núcleo genético feminino e o núcleo genético masculino. E quando eles se fundem, há então a formação da célula ovo ou zigoto, porque ocorrerá aí toda uma interação do material genético, e neste material, a partir então deste material genético, nós teremos a conformação do nosso corpo material. É um momento único, é um momento especial, é um momento divino, podemos dizer assim, porque a partir deste momento, se nós lembrarmos do processo reencarnatório de Segismundo, é neste momento em que ocorre a vinculação do espírito para com o corpo material, e aí ambos seguirem à frente. A medicina, ela já traz esta definição de vida através do momento da fecundação. O Dr. Keith Moore e todo estudante de medicina no 2º ou 3º ano vai fazer este estudo da embriologia básica, mostrando que a fecundação e, consequentemente, a vida a partir daí é uma sequência de eventos que começa com o contato do espermatozoide e o ovócito secundário, que nós chamamos de óvulo, e termina com a fusão do núcleo do espermatozoide e do óvulo e, consequentemente, pareamento dos cromossomas maternos e paternos. Então, não há dúvida. A medicina já sabe disso, né? Então, precisamos nos atentar para este conceito, porque é aí em que ocorre um vínculo entre o nosso conhecimento médico e o nosso conhecimento doutrinário. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, ele pergunta aos espíritos da codificação: em que momento a alma se une ao corpo? E aí a resposta é muito clara. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Portanto, meus amigos, enquanto estamos falando de vida, nós precisamos nos ater a este detalhe singelo, simples, mas que ainda é uma dúvida para muitos dos nossos irmãos que ainda se sentem na posição da dominação do seu corpo, achando que ao dominar o seu corpo, ter o total conhecimento dele, pode levar ou não à frente projetos de ceifar uma vida. A doutrina nos esclarece, a medicina nos fala que a vida começa na concepção, no momento da fecundação. E aí nós temos um contínuo da vida,
Quando nós somos fecundados, nós formamos o indivíduo na junção do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, formando a célula ovozigoto. A partir daí ocorre uma série de transformações que vocês podem ver por essas imagens tão lindas. E nós sabemos que passamos ao longo deste contínuo da vida intraútero por vários momentos da evolução da espécie. Isto é dito por Emmanuel em uma de suas obras. Nós passamos por momentos em que nós temos o pareamento com a evolução da espécie através de todas essas faces do embrião e posteriormente do feto. Porque também, depois que nascemos, nós continuamos num contínuo da vida. E este contínuo começa no momento da fecundação e vai até ao momento da desencarnação, enquanto o indivíduo ele evolui ao longo dos anos. E nesta evolução ao longo dos anos, ele se permite experienciar situações em que essas situações vão levá-lo a escolhas. E estas escolhas favorecerão ou não, em maior ou menor grau, a sua evolução enquanto espírito encarnado. Portanto, falar de vida é falar de um profundo respeito, desde a concepção até o idoso, porque em cada fase, desde a criança até o idoso, as experiências é que contam para renovarmos a nossa mente, renovar a nossa conduta, renovar os nossos hábitos e renovar as nossas ações. Vejam o quanto o plano divino, o planejamento divino, ele é maravilhoso para cada um de nós, em cada grupo étnico, em cada pessoa de condição de ter um contato com o mundo material e, a partir dele, renovar os seus melhores votos de bem viver. Só para relembrar, o embrião é um organismo em desenvolvimento da fecundação até o final da 8ª semana de vida. A partir da 9ª semana, nós temos o feto. E por que nós estamos fazendo essa diferenciação? Porque enquanto estamos falando de vida, nós precisamos nos lembrar da oportunidade desta dádiva divina para cada um de nós, em não ceifarmos em algum momento esta vida que está aí para uma nova oportunidade reencarnatória. Então, neste momento, nós precisamos alertar brevemente, porque é um assunto que nós precisamos de várias horas, vários dias, vários meses para discutirmos. Mas o tema aborto ou interrupção da gravidez, ele é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por esta causada. Nós temos duas opções para o aborto. Ele pode ser espontâneo, porque a mulher, ao estar gestante, por algum problema, geralmente as malformações congênitas, facilitam o aborto espontâneo daquele ser, porque de uma maneira ou de outra, muitas vezes necessitam de um pequeno tempo, enquanto encarnados, dentro do embrião, para esgotar ou para fluidificar as suas necessidades a partir do contato do útero materno, com o útero materno. Mas ele pode ser induzido ou provocado. E é aí que nos preocupa. Porque, com relação a um belíssimo livro da doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida, que são reflexões acerca do aborto intencional, ela nos comenta em um dos seus trechos de abertura do livro: o aborto intencional é uma pena de morte para os inocentes. Resulta, em última instância, da falência do Estado em ensinar o planejamento familiar e da não compreensão da sociedade do que é paternidade e maternidade responsável.
E aí entra a responsabilidade dos pais, da família como um todo, para que orientem os seus jovens, para que orientem os seus filhos, para que orientem aqueles amigos que também são portadores de um núcleo familiar, para entenderem que, ao estarmos diante de uma gestação, precisamos estar diante desta mesma gestação com o máximo de responsabilidade para com aquele ser que está naquela oportunidade reencarnatória. Ninguém está na família errada, ninguém está no momento errado, ligado com as pessoas que o cercam. Se está ali, existe uma necessidade. Se está ali, existe um compromisso daqueles que participaram de uma relação íntima para estarem juntos e, consequentemente, terem a responsabilidade de seguirem adiante. Portanto, meus irmãos, precisamos nos atentar para este fato, porque nós estamos vendo, ao longo da nossa vida, várias situações em que esta paternidade e esta maternidade não está sendo tão responsável assim. Mas precisamos nos atentar e precisamos nos cobrar, enquanto conhecedores do nosso segmento doutrinário, para que a maternidade e a paternidade responsável, ela se faça presente. Porque o aborto, quando definido e realizado, muitas vezes em momentos de extremo desespero, às vezes jovens que muitas vezes não têm apoio familiar e se sentem desesperados, não encontram uma assistência domiciliar a contento, praticam um aborto. E aí, ao longo da vida, nós teremos consequências físicas e espirituais para a mãe, teremos consequências físicas e espirituais para o pai, e teremos consequências espirituais para o filho abortado, que se encontra, então, a partir do aborto, na erraticidade. E as consequências não são consequências simples. Muitas vezes, a partir daí, nós vamos ter consequências que podem chegar aos processos obsessivos, aos processos em que as mães e os pais interagem com este filho abortado de uma maneira em que ele, lá na erraticidade, ainda se sinta mais só, desesperado também, porque lhe ceifaram a oportunidade da vida. Portanto, ao falarmos de vida, estamos falando também destes nossos irmãos, que muitas vezes, não fazendo nenhum juízo de valor de qualquer situação, mas eles se sentem muitas vezes sós. E a solidão, muitas vezes, em determinadas situações, não é boa companhia, porque às vezes esta solidão estimula o ser que está sofrendo, amplificar o seu sofrimento e ir atrás como um algoz de quem o fez sofrer. Então é importante que nós possamos experienciar esta oportunidade de estarmos reencarnados e favorecer que os nossos irmãos que também estejam em processos de reencarnação, que nós possamos lembrar que todos nós somos seres espirituais. Todos nós estamos aqui em várias passagens ao longo das nossas vidas sucessivas. Estamos em várias passagens em busca daquilo que de melhor nós possamos ofertar para nós e nós possamos devolver a Deus pela misericórdia da vida que Ele nos proporciona. Cada um de nós tem uma história pregressa. Cada um de nós traz os seus atributos cognitivos das vidas anteriores. Cada um de nós também traz os seus atributos, as suas virtudes morais, porque todos nós temos experiências acumuladas. Todos nós estamos à busca da felicidade. Todos nós estamos à busca do nosso processo
evolutivo da melhor maneira possível. Por mais que as dificuldades sejam intensas, mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui, enquanto há vários milhões de irmãos nossos na erraticidade, lutando por uma oportunidade de estar aqui também. Então, nós precisamos valorizar o processo reencarnatório, valorizar a nossa vida, porque o contínuo da vida oportuniza ao ser espiritual que ele esteja em uma vivência humana, trazendo desta vivência tudo aquilo que para ele lhe sirva de crescimento. Porque o objetivo maior, como nós já falamos várias vezes aqui, o objetivo maior desta experiência reencarnatória de cada um de nós é a evolução espiritual, individual, rumo à nossa felicidade. Portanto, meus amigos, brevemente nós comentamos aqui a respeito da vida. Brevemente, porque é um assunto pleno e tão pleno que ele nos ocuparia uma vida inteira, várias vidas sucessivas, porque nós somos e estamos compactuados com a justiça divina para estarmos à procura daquilo que melhor nós podemos sentir e aquilo que de melhor nós podemos ofertar ao nosso próximo, mais próximo. E quem é ele? Aquele que divide conosco o nosso ambiente domiciliar. Aquele que divide conosco o nosso ambiente de trabalho e de estudo. Enquanto estudiosos da doutrina espírita, nós precisamos nos atentar em defendermos a vida, porque é através do seu contínuo é que nós chegaremos em algum lugar através das vidas sucessivas, voltando para a nossa residência oficial, que é o plano espiritual, melhores do que aqui chegamos. Este é o objetivo maior. E enquanto família, nós precisamos nos atentar, esclarecermos, estudarmos o tema vida, para que nós possamos beneficiar a todos. É junto da nossa família que Jesus está todos os dias. É junto da nossa família que Ele está minuto a minuto. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe o que cada um de nós necessita. E quando nasce um pequeno, é uma oportunidade que se abre. É um livro que a espiritualidade nos fornece, com todas as páginas em branco, para que nós possamos escrever uma nova história. E, aproveitando o ensejo que nós estamos em família aqui, falando de família, gostaria que a mão de Jesus, desta imagem, abençoe e ilumine cada pai que aqui esteja. Amanhã nós comemoramos materialmente o Dia dos Pais. O Dia dos Pais acontece todos os dias. O Dia das Mães também acontece todos os dias, porque nós somos responsáveis por um grupo de espíritos que estão conosco numa caminhada e numa jornada. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui refletindo com vocês sobre este tema tão vasto. Muito obrigada. Deixamos aqui o nosso endereço eletrônico, amdf.com.br, o ambrasil.org.br, em que aqui registram-se todas as nossas atividades da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Entrando no nosso site, vocês verão lá na barra de entrada, o tema atividades, e lá nós temos todas as nossas atividades mensais de janeiro a dezembro. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada por mais uma palestra sempre tão rica
né? E nessa noite nos trazendo nessa questão da vida, nas prévias da comemoração dos Dias dos Pais, né? Os dois maiores responsáveis pela o melhorar, né, desse espírito, como você mesmo falou a respeito do grande objetivo que é o ser feliz. Quando você falou das duas possibilidades de abortamento, o que pode acontecer espontaneamente ou o que pode ser intencional, com as suas consequências, porque são opções, lembrei-me também de um outro tipo de abortamento, né, que também às vezes é comentado, né, a despeito de ser permitido àquele ser, né, vir à luz, nesse contínuo que você fala, onde o espírito que ganhou o seio materno, ele está sempre no processo de vida e morte, né, a morte fazendo parte da vida, porque para que ele receba, para que ele entre nesse mundo do plano físico, ele morre para uma vida intrauterina, né? Em seguida, ele morre da sua fase infantil para entrar numa fase da adolescência. Ele morre nessa fase da adolescência para entrar numa fase adulta e até chegar numa fase de velhice. E em cada uma dessas fases, temos muitos responsáveis. No útero materno, os pais, a mãe de uma forma muito especial, né? Nesse segundo útero, que seria quando ele é dado à luz, que seria a família, o aconchego do lar. Num terceiro útero, quando já está na fase da adolescência, a escola, como muito importante na ajuda da formação desse ser espiritual, né? E no outro útero, que seria a sociedade. Então, nós vimos que temos responsabilidades, todos nós, né, na evolução moral de cada um ser que reencarna, né? Então, de que outro abortamento eu falava, que já ouvi muitas pessoas também citando, que é o chamado abortamento afetivo, né? As crianças que são, às vezes, permitidas nascerem, mas que não têm o aconchego e a afetividade necessárias para que nós possamos tornar a sua evolução de uma maneira mais suave, a despeito dos compromissos que ela já traz. Então, eu achei muito interessante você colocar esse contínuo da vida, né, quando nós colocamos que é desde a concepção, para que nós saibamos o quanto todos nós temos essa responsabilidade, nos transformando nesses úteros de aconchego a cada fase, ok? Então, muito obrigada por mais essa palestra, Márcia. Agora eu vou passar aqui para a Fabiola, para nós respondermos as perguntas que aqui nos chegaram. Aqui, por acaso, não tiver relação com o tema, será respondida pelo e-mail, ok? Esse tema, ele é bastante instigante. É um tema que é sempre trazido dentro dos estudos da bioética e sempre suscita realmente dúvidas, angústias, mas dentro desse ambiente, né, como a gente fala do acolhimento dentro de uma casa espírita, nós realmente nunca podemos esquecer disso que você nos falou sobre o espírito. Nós estamos aqui nos conversando, né, quase um diálogo, porque temos poucas perguntas, então, mas oportunizamos para quem quiser ainda mandar a pergunta. Mas nos lembrarmos, né, Márcia, que dentro desse ambiente, nós nunca poderemos nos esquecer que, como você falou, somos seres imortais e seres espirituais vivendo a experiência humana. Então, sempre pensar nesse tema com aquele acolhimento caridoso, de coração, né, aberto, né, sem qualquer questão de juízo, né, como você mesmo colocou, porque sabemos que muitas vezes, e já tem trabalhos que mostram, que aquelas pessoas que optam por esse caminho do aborto intencional, muitas vezes elas, se tivessem um apoio do ponto de vista da família, da sociedade, até de estruturas de saúde pública que pudessem ajudá-las,
provavelmente elas não optariam por isso. Então, eu acho que é interessante a gente sempre pensar e sempre lembrarmos, sim, da doutora Marlene Nobre, que foi a nossa grande inspiradora dentro das associações médico-espírita e fundadora, que sempre defendeu essa vida, nesse livro maravilhoso que ela nos deixou, sempre defendendo, que a vida é um bem indisponível, uma frase dela, porque realmente é um bem que já é outorgado por Deus. E uma das perguntas que traz aqui é o seguinte: o que dizer aos que já praticaram o aborto? Muito bem. O que nós podemos dizer? Em hipótese alguma, nós podemos julgar, porque cada espírito faz a sua escolha. Cada espírito sabe aquilo que lhe atormenta. Porque lembremos que muitas mães que praticaram o aborto intencional, elas passam por uma fase ao longo das suas vidas, naquele momento em específico em que elas decidem abortar, que geralmente muitas delas, na sua grande maioria, são levadas por momentos de desespero, por não acolhimento familiar, por não saber como as suas famílias irão tratar do assunto. Muitas vezes o companheiro que divide com ela aquela gestação a deixou, a delegou a segundo plano, e aí entra um fator extremamente importante, que é o fator psicológico, em que às vezes as pessoas não veem saída a não ser aquela. E ao estar nesta situação, nós devemos ter o profundo respeito, porque é um ser que passou por momentos extremamente difíceis que lhe levou a esta decisão. O que nós temos que lembrar é que muitas dessas mães que praticam o aborto intencional, e muitas delas rotineiramente, vamos dizer assim, elas passam por um problema que já é de domínio da medicina. Um grande estudioso na Itália, ele faz esse trabalho com várias mães, psiquiatra, um grupo de psiquiatras na Itália, trabalha com estas mães, e existe a síndrome do luto não sentido. O que a síndrome do luto não sentido reflete? Lá na frente, perturbações psicológicas, sentimentos de menor valia, drogadições, transtornos mentais e um vasto campo de patologias orgânicas referentes a esta síndrome do luto não sentido. Por que foi escolhido este nome? Porque quando você promove a sua morte natural ao longo dos anos, ou quando você promove o ceifar de uma vida, isso precisa ter sentimento interno. Quem perde alguém, ele sente, ele chora, ele se sente desamparado, ele se sente sozinho, ele sente a perda daquela pessoa. Isso é natural, é normal. Mas quem promove o aborto intencional passa por cima disso, desses sentimentos. E lá na frente, várias perturbações psicológicas, elas vão aparecer. E esses estudos, em vários países, mostraram que o grande problema central foi a negação da perda. Mas, mesmo assim, nós não podemos julgar. Nós devemos acolher. Se passou por essa experiência do aborto espontâneo, porque
em torno de 30% das gestações, elas têm a possibilidade de não serem concretizadas ao longo das 40 semanas. E uma das grandes causas são as malformações congênitas. Mas para o aborto induzido, aí é opção, é livre-arbítrio. E aí não está permitido a nós julgarmos, porque é um ser que passou por um extremo sofrimento, com a grande certeza, passou por um extremo sofrimento até chegar na decisão. Portanto, meus irmãos, que possamos nos abster do julgamento, é acolher, é amparar, é oferecer o ombro amigo, é entender as razões. Mas nós, como estudiosos da doutrina espírita, precisamos esclarecer. Esclarecer para que isso não se repita. Esclarecer para que esta mãe ou este casal tenham novas oportunidades, tenham esperanças em dias melhores, mas principalmente que estejam agindo a partir de então de acordo com as suas consciências, lembrando-os que são filhos de Deus, e se estão aqui é porque foi oportunizado a eles esta experiência da misericórdia divina. E esclarecendo-os, eles terão a oportunidade de não mais fazer, mas nunca julgar, sempre acolher. E sempre lembrando, né, que também, como nos diz a própria doutrina, né, que muitas vezes nós podemos sublimar muitas vezes essa dor que fica através da dedicação às crianças que hoje não têm pais ou mães, né, são órfãos. Muitas vezes o trabalho voluntário dentro dessas instituições vai trazendo também, né, esse amparo, né, Márcia, que é tão fundamental para que a pessoa possa entender que, acima de tudo, né, nós temos submetidos a um Deus misericordioso e bom, e que ninguém é condenado. Nós temos sempre a oportunidade de reparar, como a gente sempre mostra na doutrina. Uma outra pergunta muito interessante, Márcia, que chega, gostaria de saber como o Espiritismo concebe o aborto de fetos ou embriões anencéfalos. Em primeiro lugar, precisamos esclarecer que os ditos fetos anencéfalos, eles não têm a ausência completa de todo o seu cérebro. Acredito que nós futuramente teremos a oportunidade de trazermos estes esclarecimentos acerca da anencefalia, mas foi um termo erroneamente usado no passado, em que essas crianças, elas, por malformação congênita a nível do sistema nervoso central, eles não possuem a parte frontal e média e posterior do seu cérebro, mas elas possuem o cérebro do tronco encefálico, que é essa parte da nuca, responsável pelos seus automatismos, responsável pelos batimentos cardíacos, pelo processo respiratório. Então, o termo anencéfalo, ele não é correto, porque existe um cérebro bem primário, mas existe. Essas crianças não nascem com a cabeça dita oca. Existe um cérebro, a parte posterior, responsável pelo automatismo do nosso organismo. E essas crianças vivem algumas horas. Outras já tivemos aí várias expostas na mídia, como a menina Marcela, que foi lá até os seus 1 ano e alguns meses. Então, a doutrina espírita, levando em consideração em que o espírito que está vivendo essa experiência, ele precisa ser respeitado.
Se a vida ceifou por si, é uma coisa. Mas, se ceifamos a vida deste espírito reencarnado como anencéfalo, é outra. Portanto, a doutrina espírita, as associações médico-espíritas, elas não coadunam com esta questão do abortamento por anencefalia, porque é um espírito que necessita de passar por aquele momento para findar muitas vezes algumas provas, para que seguir adiante rumo à sua jornada evolutiva. Portanto, meus irmãos, lembrarmos sempre que o anencéfalo ele tem todo o direito de viver como cada um de nós, porque ele é um ser espiritual encarnado nestas condições, mas com bom propósito pela justiça divina. Temos algumas questões até bastante profundas com relato de casos e que de repente poderiam ser falados no final aqui com a gente, ou porque não deixaram os e-mails, mas são coisas que é bastante interessante para que a gente possa realmente esclarecer dentro da nossa visão, né? Dentro da visão médica espírita. Mas para a gente poder fazer a última pergunta em função do tempo, qual seria a situação dos embriões que ficam armazenados em clínicas de fertilização à espera de um implante? É um tema extremamente complexo, meus irmãos, porque a própria medicina tem ainda dificuldades de esclarecer o que fazer com estes embriões. Mas estes embriões, estando ali, motivados pela necessidade de um casal ter feito a sua fertilização in vitro, eles têm um papel a cumprir. Eles não necessariamente estão vinculados com o espírito imortal. Ele não necessariamente está vinculado, mas ele é o produto de uma necessidade de dois seres que se uniram para promover uma fertilização in vitro, porque não conseguiram pelas vias naturais. Existe um propósito para isso. A própria medicina resguarda estes fetos, esses embriões, porque ainda é, pelo Conselho de Ética, uma dificuldade de se definir o que fazer com eles. O que nós podemos fazer mediante a este tipo de situação? Orar, pedir a Deus por todos aqueles que têm as dificuldades de gerarem do próprio ventre materno os seus filhos naturais. Mas orarmos também por todos aqueles que estão congelados, porque eles têm um propósito de estarem ali, mas ainda é, pela própria medicina, uma dificuldade da gente definir o que realmente será feito para com estes embriões que estão nesta situação. Interessante também, complementando essa colocação da Márcia, que hoje o Conselho, né, de Medicina já estabeleceu um número menor de implante no útero de embriões congelados, exatamente para que evitasse aquela excedente dos embriões, porque os bancos que depositam esses embriões, eles têm muito material e é um material biológico que tem que ser respeitado. Como ela falou, a vida começa na fecundação. Só que a gente às vezes pode ter a ideia de que, e a gente sabe dentro da doutrina espírita, que existe um laço fluídico que liga esses desde o momento da concepção. Então nós não podemos pensar que aqueles
embriões que estão ali fecundados e congelados, que nós estaríamos com os espíritos morrendo de frio, né? Esperando tantos anos para que possam ser aproveitados. Na verdade, nós na medicina não temos ainda a condição de saber quais aqueles embriões que teriam viabilidade, quais aqueles que não teriam viabilidade. Nós não temos ainda capacidade para isso. A única forma de sabermos que se os embriões congelados eles estão realmente ainda vinculados, ainda que parcialmente, a um espírito, por uma certa razão, se houvesse a implantação dos mesmos em úteros para que ver se eles vão ser gerados ou não. E isso é uma coisa muito interessante, porque estabeleceu-se que a guarda nos bancos de congelamento durante cerca de, se eu não me engano, 8 anos, 5 anos, que depois poderiam ser descartados. Mas já tem história de casais que fizeram o implante depois de 8 anos desses embriões congelados nesses bancos e que a criança nasceu. Tem isso até já descrito na medicina. Então, na verdade, até esse prazo estabelecido do ponto de vista médico não consegue determinar realmente se haveria ou não a viabilidade ou não desses embriões. A postura dentro da Associação Médico Espírita é que, a partir do momento que é um material biológico tem que ter todo o respeito, né, aquele casal que não vá utilizar esses excedentes que eles têm, que possam ser feitos de uma forma que possam ser até doados para aqueles casais que não conseguem ter ainda os seus próprios embriões para serem implantados. É uma longa discussão. É uma questão assim, ainda dentro da bioética, que precisa de muita dessa visão, mas o mais importante que nós gostaríamos de deixar bem claro é que a visão dentro do paradigma médico-espírita é aquela visão que não coloca o embrião como uma coisa, como algo que pode ser desprezado, descartado. Por quê? Porque é um material biológico, tem que ser respeitado, e muitos desses embriões, eles realmente podem ainda ter viabilidade. Então, é uma longa discussão bioética que a ciência, as clínicas que fazem fertilização ainda tem que, vamos dizer assim, ainda se preparar mais para podermos entender esse material como algo sagrado, a partir do momento que nós não temos ainda condições de entender aqueles que seriam viáveis ou não. Mas há de se ter o absoluto respeito por esse material. E, em função também do nosso horário, então, e algumas perguntas que não estão dentro desse tema, algumas sim, outras não. Então, eu vou deixar aqui, aqueles que perguntarem, se quiser depois vir conversar conosco, junto com a doutora Márcia, aqui nós estamos à disposição. E gostaria de sempre lembrar para esse tema, que é tão importante, como já foi falado, que nós precisamos de entender que a posição é de saúde pública que nos dê condições para que possamos orientar, educar, para que não tenhamos tantas dificuldades em relação a esse campo. Como a gente fala, maternidade e paternidade responsáveis, significa que aqueles que hoje, com todos os métodos que nós temos de contracepção, que realmente pensem que a partir do momento que a pessoa não tenha essa educação do ponto de vista de saúde, para que ele possa fazer o planejamento da sua própria família, que ele possa utilizar os métodos que são seguros, que estão aí disponíveis, e possa realmente exercer a sua sexualidade de uma forma responsável. Uma certa vez eu vi uma reportagem muito interessante que colocava o seguinte, que para as crianças começarem a perceber a importância de cuidar, do cuidado, uma escola colocou para que eles criassem pintinhos, e cada um que tinha que criar. Daqui a uns dias todo mundo não estava aguentando mais criar, porque estavam dando muito trabalho. E aí os professores mostraram que é uma vida, que é um bichinho, mas olha só,
Por quê? Porque realmente, para que você entenda que a partir do momento que há todo esse processo de geração de uma vida, requer cuidado. E hoje os estudos também de psicobiologia fetal estão avançadíssimos e mostram que desde aquelas figuras lindas que a Márcia colocou ali, daquelas primeiras semanas, daqueles primeiros movimentos, o feto ele já percebe todo o ambiente. E isso está mudando profundamente a visão que se tinha em relação ao processo de gravidez desde o início. Quer dizer, eles já percebem, já começam a interagir com essa mãe, interagir com o ambiente. Então, realmente é um ser que, para se colocar e para se estar ali, ele também faz os seus mecanismos de defesa, do ponto de vista enzimático, para que ele permaneça ali. Então, ele tem uma certa autonomia. E isso é algo que é muito interessante de nós pensarmos. Desculpe me alongar, meus amigos, mas é porque é um tema extremamente instigante. E a gente sabe que nós não vamos conseguir responder todas as nossas dúvidas, mas o que nós gostaríamos de coração e pensar, agradecendo a Márcia por trazer esse tema, que é um tema tão delicado, é pensarmos que a vida é algo maravilhoso. Que nós, para estarmos aqui agora, sentados, foi porque um pai e uma mãe nos permitiu estarmos aqui. E que, segundo um livro lançado recentemente pela Associação Médico Espírita do Brasil, que chama Cérebro Triuno, a doutora Irvênia, uma grande estudiosa e de anatomia, ela nos coloca uma frase belíssima nesse livro. Ela disse que para nós chegarmos a essa formatação bonita que nós temos hoje, foram bilhões e bilhões de anos, no sentido de tentativas do mundo espiritual, de acertos e adaptações para que nós chegássemos aqui. E é uma lei natural. A lei da vida, a lei do progresso, as leis que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, são leis, nós temos leis naturais. E quando nós interrompemos esse contínuo, como ela falou, nós estamos fazendo inversão desse caminho e não levando em consideração os bilhões e bilhões de anos para que nós chegássemos até aqui com essa condição de entender a grandiosidade de que uma célula unidimensional se tornasse, que até hoje a ciência não consegue explicar, se tornasse um ser transdimensional como somos hoje, ou multidimensional, como acontece rapidamente nos primeiros meses de gravidez, em que uma célula unidimensional se torna um serzinho como aqueles que nós vimos aqui naquelas imagens. Ainda não se explica como consegue fazer isso. Então, que nós tenhamos, dentro desse tema, esse acolhimento, o acolhimento de pensarmos na vida como uma oportunidade belíssima, como foi colocada com a Márcia, e que Jesus, nosso médico, dos médicos, o nosso mestre, nos ajude a aprendermos com a própria natureza, que nos mostra a cada dia que cada oportunidade, cada serzinho que nasce, em qualquer ponto da natureza, é absolutamente um milagre. O milagre que a gente chama do ponto de vista da beleza, da complexidade, da harmonia que permitiu para que essa vida se manifestasse aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe nessa tarefa de estar sempre atento a isso